Todos os tempos verbais no inglês. Bom, você vai perceber que todos os tempos verbais no inglês são apenas 12, a gente vai trabalhar esses 12. E o primeiro que a gente vai começar trabalhando é o Simple Present. Bom, os tempos do presente em inglês são 4, que é o Present Simple, ou o Simple Present, que é o presente simples, o Present Continuous, o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. Olha só, o Present Perfect, apesar de ter no nome Present, ele é um tempo verbal que tem mais fala, ele diz mais respeito ao passado. Então a gente vai deixar para trabalhar ele no passado. Vamos começar trabalhando aqui com o Present Simple, aqui nessa primeira lição. Para que eu uso o Present Simple, ou o Simple Present? Eu utilizo para ações corriqueiras, para ações rotineiras do meu dia a dia, ou para informações gerais a respeito do mundo, ok? Então, para informações rotineiras, hábitos em geral, ou para informações a respeito do mundo. E como que eu estruturo o meu pensamento em relação a esse tempo verbal? Pessoal, vocês vão perceber o seguinte, nesse mini curso, você tem uma estruturação de pensamento, ok? Toda dividida em partes da língua. Por quê? Você que nunca fez curso de inglês na vida, ou você que já fez curso, já fez algum tempo até de curso, tá? De repente aí no intermediário, você vai perceber que você consegue estruturar teu pensamento a partir dessas divisões. Se você nunca fez um curso e você segue o que está escrito aqui, você consegue se expressar em cada um desses tempos verbais. Olha que legal. E o objetivo é justamente que você massifique essas estruturas sem ter que ficar decorando palavra, decorando verbo. Não. O objetivo é que você entenda e a partir do teu entendimento, você consegue utilizar de forma natural. Só que como que você vai entender? Como que eu faço para que você entenda? Eu divido em estruturas para que você visualize essas divisões na língua e você vai ver que eu repito isso várias vezes, inclusive em cada pessoa. I, you, he, porque dessa forma você vê várias vezes o mesmo conceito, as mesmas divisões, e você passa a entender a lógica da língua e a lógica daquele tempo verbal. É esse o objetivo desse mini curso, fazer com que você tenha todo o domínio dessas estruturas sem precisar ficar decorando palavras, decorando coisas, simplesmente com a tua compreensão e a tua lógica. Mas eu falei demais, né? Vamos para a estrutura afirmativa aqui. Simple Present. A primeira coisa que você tem aqui são os sujeitos. Ó, I, you, he, ele, she, ela, it. Eu vou chamar de gatinho, tá? Vou chamar de gatinho que eu tenho. E eu vou chamar ele de it, porque não é meu bicho de estimação. É um gato aí qualquer. Tadinho dele, né? We, you e they. We, para nós. You, para vós ou vocês. Você vai perceber que é a mesma escrita do você. You, singular, ou you, plural. E they, eles. Depois você utiliza o verbo sem conjugação. Olha que interessante. Verbo sem conjugação. Você só vai usar o S na terceira pessoa. E olha só, esse S que você vai ver, que a gente vai ver aqui na conjugação, não é plural. Então, assim, eu já digo de antemão, esse S no presente não é plural. É uma marca, é uma característica de terceira pessoa. Ele, ela ou o gatinho, que a gente utiliza no inglês. Não tem tradução, não tem nada parecido no português. Mas você já pode entender agora como se fosse uma tatuagem. É uma marca, não é plural. Vamos ver isso na prática? Dá uma olhada aqui. Vamos começar conjugando. Aqui a gente tem alguns exemplos estruturados, tá? Com os verbos. E o primeiro que a gente vai ver aqui, o sujeito é eu, I, com o verbo wake up. Então dá uma olhada. I wake up at 5 a.m. every day. Então, eu acordo às 5 da manhã todos os dias. Eu acordo, ó, é uma rotina, é um fato que eu estou falando para você. Eu acordo às 5 da manhã todos os dias. Depois, you, sujeito you. You wake up at 7 a.m. on Fridays. Você acorda às 7 da manhã às sextas-feiras. Percebeu? Acorda, wake up. Depois a gente fala dele, he
Opa, he? Olha o S aí, ó. He wakes up at 7 a.m. on Fridays. Então, ele acorda às 7 da manhã aos sábados. Percebeu o uso desse S? Não tem significado nenhum. Não mudou nada, inclusive, na palavra do português, percebeu? Não mudou nada. É só uma tatuagem. Vamos ver pro she aqui, ó. She wakes up at 7:30 a.m. on Mondays. Né? Então, ela acorda às 7h30 da manhã, às segundas-feiras. Nas segundas-feiras, né? Às segundas-feiras. E não mudou nada no português. Que interessante. Então, esse S não tem uma tradução. Vamos ver o it, né? O meu gatinho aqui, ó. Uma galinha, por exemplo. Ela, né? It wakes up at 4 a.m. every day. Já viu que galinha acorda cedo, né? O galo, né? Quem canta é o galo. A galinha, Andrei. Beleza. Então, olha só. It, o galo, the rooster em inglês, o galo wakes up at 4 a.m. every day. Então, ele acorda às 4 da manhã todos os dias. Percebeu que não tem tradução? Não tem diferença, por exemplo, no português. É só uma marca de terceira pessoa no presente. Vamos ver o resto das conjugações aqui, ó. We wake up at 7 a.m. on Fridays. Então, nós acordamos às 7 da manhã às segundas-feiras. Vocês, you wake up at 9 a.m. on Saturdays. Vocês acordam às 9 da manhã aos sábados. Que bom, né? E eles, ó, they, pode ser eles, pode ser elas, wake up at 6 a.m. on Wednesdays. Então, eles ou elas acordam às 6 da manhã às quartas-feiras. Essa estrutura de afirmativo, com o S, né, na terceira pessoa, muda quando eu vou usar o negativo e o interrogativo. Quando eu vou colocar o not e quando eu vou fazer perguntas. Vocês vão ver aqui agora. Como é que fica a estrutura na negativa desse mesmo tempo verbal, do simple present? Olha que interessante, ó. I, you, he, she, it. Primeiro, o que apareceu? Aparece o verbo auxiliar do. Ele é um ajudante. Esse ajudante toma para ele as características. Então, ele pega a característica do negativo, ó, not, e ele pega o S da terceira pessoa, do verbo principal. Então, olha só. A estrutura, né? É o sujeito, mais o do not ou o does not. Porque ele pega o S do he, she, it da terceira pessoa. E depois o verbo sem conjugação. E o complemento que você quiser. Vamos ver isso daqui estruturado para que você massifique essa ideia? Dá uma olhada lá. Esses exemplos estruturados na forma negativa. Ó, o sujeito I. I, com os mesmos verbos, inclusive, para você conseguir visualizar a diferença. I don't, ou do not. A junção de do not é don't, a contração. I don't wake up at 5 a.m. every day. Então, eu não acordo às 5 da manhã todos os dias. Você, you don't wake up at 7 a.m. on Fridays. Você não acorda às 7 da manhã às sextas-feiras. Ele, he doesn't. Ó, o do pega o S. No caso, você coloca um E por regra fonética. Não se preocupa com isso. He does not. Juntando tudo fica doesn't. Fala comigo, doesn't. Ah, muito bem, eu te ouvi. He doesn't wake up at 7 a.m. on Fridays. Ele não acorda às 7 da manhã, às sextas-feiras. Ela, she doesn't wake up at 7:30 a.m. on Mondays. Então, ela não acorda às 7h30 da manhã, às segundas-feiras. O gatinho, ou a galinha, ou o galo, por exemplo. It doesn't wake up at 4 a.m. every day. Não, ele não acorda às 4 da manhã todos os dias. Né? Um galo diferente. We don't wake up at 7 a.m. on Fridays. You, plural, ó. You don't wake up at 9 a.m. on Saturdays. E eles ou elas, they don't wake up at 6 a.m. on Wednesdays. Percebeu? Percebeu que aparece o do e ele rouba as características do verbo principal? Ele fica com essas características. E a mesma coisa acontece quando eu quero fazer perguntas. Quando eu quero colocar na interrogativa. Só que o que acontece? O auxiliar do, ele é meio egoísta, entendeu?
Por que eu falo meio egoísta? Porque ele quer tudo, ele rouba tudo pra ele quer ser o centro das atenções. Então ele vai pra frente do sujeito, é ele que inverte. Quando eu faço perguntas em inglês, eu sempre tenho uma inversão. Diferente do português, que a gente só fala em entonação, só faz pergunta em entonação. Você vai para o médico, tô afirmando. Você vai para o médico? Tô perguntando. Só tem essa diferença. No inglês eu tenho uma inversão. Então, para fazer essa pergunta no inglês, eu utilizo a inversão do do antes dos sujeitos. Olha só. Então, primeiro vem o do ou does, porque ele rouba o S no he, she, it. Depois o sujeito, o verbo sem conjugação e o complemento, né? Que você quiser adicionar na tua ideia, na tua estrutura. Vamos para o mesmo verbo, os mesmos verbos, no caso, wake up, estruturado para a pergunta. Dá uma olhada. Do I wake up at 5 a.m. every day? Tipo, eu não sei, perdi a memória, meu Deus. Do I wake up at 5 a.m. every day? Será que acordo? Não sei, esqueci. Pergunta esquisita, mas a estrutura dessa pergunta esquisita, né, fazendo para mim mesmo, seria dessa forma. Agora, do you, perguntando para você, do you wake up at 7 a.m. on Fridays? Você acorda às 7 da manhã, às sextas-feiras? Olha aí o he, ele. Percebeu, né? Tá vendo aí? Does he wake up at 7 a.m. on Fridays? Ele acorda às 7 da manhã às sextas-feiras? Percebeu? Não tem diferença na ideia, na tradução. A questão é, o do rouba o S. E esse S não tem função nenhuma, não tem tradução nenhuma. Nenhuma diferença pro do, digamos assim. She. Does she wake up at 7:30 a.m. on Mondays? E aí, ela acorda às 7h30 da manhã às segundas-feiras? E a galinha. Eu vou falar muito dessa galinha, vocês vão perceber, do gatinho. Does it wake up at 4 a.m. every day? E aí, ele acorda às 4 da manhã todos os dias? E depois volta ao normal, volta ao do. Do we wake up at 7 a.m. on Fridays? Do you wake up at 9 a.m. on Saturdays? E eles ou elas, do they wake up at 6 a.m. on Wednesdays? Então essa é a estrutura do Simple Present. Afirmativa, negativa e interrogativa. Você vai fazer os exercícios de fixação e lembra, toda dúvida que você tiver, não guarda. Fala com a nossa equipe que nós vamos te atender prontamente, todo o tempo. Então vamos lá, começou sua jornada.